rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz eu confio, ó meu Jesus. Quando o derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Amém. Com este hino, Rocha Eterna, hino de número 136 do Inário Novo Cântico, nós damos início à nossa quarta reunião especial de aniversário, o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como sempre, nós começamos com uma oração cantada ou falada, e em todo caso nós continuamos a orar, agradecendo a Deus por sua bondade, por sua constância, em sua misericórdia, em sua fidelidade, em seu cuidado para com o seu povo. E essa é a razão pela qual a Igreja Presbiteriana Cristo Redentor comemora neste ano, neste mês, 37 anos de organização. Louvemos o Senhor, vamos bendizer o seu nome, exaltar a sua obra, a sua grandeza, a sua bondade entre nós. Passemos alguns instantes na presença de Deus, orando ao Senhor. Senhor Deus, Pai Santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor ordena que se abra para nós. Nós agradecemos por uma nova semana. Nós te louvamos, Senhor, pelas coisas boas que o Senhor nos traz junto com este dom, esta graça de viver. Nós te louvamos, ó Deus, pelo presente maior que o Senhor já nos concedeu, que foi o teu amado Filho.
e pela certeza que o Teu Santo Espírito nos dá de que, se o Senhor nos deu o Teu Filho, certamente nos dará com Ele todas as outras coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Nós Te agradecemos porque o Senhor manteve esta certeza na vida daqueles que passaram por esta igreja, daqueles que, pela Tua graça, iniciaram esses trabalhos, aqueles que pela Tua graça consolidaram este trabalho e aqueles que pela Tua graça permanecem hoje ativos, desejosos de melhor Te servir. Ó Deus, bendito sejas por Tua bondade na história desta igreja e na história daqueles que Te amam, que querem Te servir e cumprir os Teus mandamentos. Suplicamos, ó Deus, para que, por amor de Cristo, da obra de Cristo em nós, o Senhor nos ajude a viver sempre no Teu amor, sempre na Tua luz, sempre na Tua graça. E a dependermos em nosso coração unicamente da Tua misericórdia que se renova de geração em geração na vida daqueles que Te temem. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e suplicamos a Tua bênção e fazemos isso em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, durante este mês, nas nossas micromensagens, nós temos falado um pouco a respeito das figuras de linguagem, especialmente as metáforas com as quais a Escritura define a igreja. Nós falamos inicialmente a respeito da igreja como sendo um conjunto de órgãos de um corpo, que é chamado corpo de Cristo. A própria ideia de igreja vem de uma convocação pública que os antigos faziam para que o povo se reunisse numa assembleia. Eles eram chamados para fora de suas casas, mas essa igreja não é simplesmente um ajuntamento, mas o ajuntamento de Cristo, e também é chamado pelo próprio Cristo de seu aprisco ou seu rebanho, e também é chamado de ramos ligados a ele mesmo como a videira verdadeira. Nós aprendemos a respeito disso e hoje eu falo brevemente dos crentes como uma casa ou como uma habitação ou um templo. Essa é uma designação da Escritura que não tem como objetivo, como muitos querem hoje, sobretudo aqueles que não frequentam uma igreja, mas ainda assim afirmam ter um compromisso com Cristo. O objetivo dessa figura não é dizer que nós não precisamos de um lugar para congregar, porque nós temos provas não apenas históricas, mas bíblicas, de que os crentes sempre se reuniam em algum tipo de lugar e mesmo sob perseguição eles procuravam estar unidos. A figura de linguagem tem como propósito, ao nos chamar de templo ou de habitação do Espírito, tem como o propósito principal o de indicar que os crentes não podem viver de qualquer modo, assim como uma casa de oração ou um templo não pode acolher qualquer tipo de programação, qualquer tipo de comportamento, mas é um lugar santo. Então a ideia de que o Espírito do Senhor, que habita em toda a vida nesta terra, que sustenta toda a vida nesta terra, tem uma relação especial com os cristãos, um tipo de habitação pactual em que ele faz promessas, em que ele quer ser obedecido, quer ser reverenciado e adorado. Então é nesse sentido que os crentes são chamados de templo. Ligado a isso, eles são também, falando do aspecto da santidade, chamados de sacerdotes, indicando que, se o conceito de templo soa um pouco passivo, né? Como se nós só precisássemos ficar parados para que o Espírito de Deus habitasse em nós, o conceito de sacerdote nos empresta uma noção mais ativa a respeito do serviço e da santidade que devemos vivenciar para o Senhor. Uma outra figura com a qual a Bíblia define os crentes é a figura do peregrino ou dos peregrinos. A igreja é uma igreja peregrina. Pelo menos desde Abraão, essa figura vem sendo usada.
Abraão, pai de Davi, pai de Jesus Cristo, e ela praticamente atravessa o Antigo Testamento todo. O povo de Deus é um povo peregrino, e também essa figura é retomada por apóstolos como Pedro, que deixa muito claro que os crentes são como que forasteiros deste mundo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, embora não tenha feito uso dessa figura, deixa claro a sua essência ao dizer que os crentes estão no mundo, mas eles estão aqui de passagem. Eles serão sempre estranhos, e à medida em que forem vivenciarem o seu caráter como igreja, eles vão se sentir, tanto em seu coração, em seus sentimentos mais íntimos, vão se sentir estranhos a este mundo, como esse mundo está, como também vão sentir objetivamente que haverá oposição por parte do mundo que, segundo Cristo, odeia os cristãos. Então, essa é parte da nossa identidade. Veja que nós não estamos sendo chamados para fazer nada. Existem funções certamente em cada uma delas, mas o ponto aqui é nos lembrarmos um pouco, como Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, que nós somos um povo chamado por Deus de templo de sua habitação, chamados de sacerdotes, de uma nação de sacerdotes, e também somos chamados de um povo peregrino, que está aqui, mas que não é daqui, que sente certa estranheza em relação a este mundo, como este mundo está. No próximo domingo nós vamos ver mais algumas figuras de linguagem. No último domingo da nossa série ligada à comemoração do aniversário da igreja, nós vamos falar ainda um pouco sobre mais metáforas, mais figuras de linguagem com as quais a Bíblia nos define como igreja. Agora nós vamos orar ao Senhor e bendizer a Ele, porque tudo aquilo que falamos até aqui diz respeito à sua presença. É por sua presença que somos habitação, é por sua presença que peregrinamos. E Deus está sempre conosco e devemos sempre bendizê-lo, devemos sempre agradecê-lo por isso. Passemos mais alguns instantes louvando a Deus por isso, meus irmãos. Nós vamos entoar um cântico que é também, em grande parte, uma oração, sempre comigo, do Grupo Catedral. Sempre comigo tu estás, ó Deus, onde eu estiver. És meu abrigo, minha eterna razão de viver.
Sempre comigo tu estás, ó Deus, onde eu estiver. És meu abrigo, minha eterna razão de viver. E o teu amor é como a flor, é belo, pois tu és Senhor. E o teu amor é como a flor, é belo, pois tu és Senhor. Sempre comigo tu estás, ó Deus, onde eu estiver. És meu abrigo, minha eterna razão de viver. De tudo que eu recebi, tu és a fonte, a criação, toda inspiração. De tudo que eu recebi, o que desejo é repartir todo esse amor que um dia mudo todo o meu viver e que pode mudar todo o seu viver. Sempre comigo tu estás, ó Deus, onde eu estiver. És meu abrigo, minha eterna razão de viver. Sempre comigo tu estás, ó Deus, onde eu estiver. És meu abrigo, minha eterna razão de viver. Nós nos encaminhamos para o fim da nossa reunião, nosso singelo momento de invocação, de louvor e ação de graças a Deus. E como sempre nós fazemos na oração final um agradecimento e um rogo das bênçãos do Senhor sobre a vida daqueles que aniversariam. A aniversariante do mês é a igreja, 37 anos de organização. Nós estamos bendizendo a Deus por sua misericórdia na história deste povo que aqui habita. E também nós destacamos aqui dos aniversariantes da semana, no dia 20, a nossa irmã Giovana Batista, no dia 21, a nossa irmã Sara Kiriu, e no dia 22, ontem, o nosso irmão Wesley Kahn. E mais uma vez, nós notificamos que se esquecemos alguém, pedimos ao irmão, à irmã, para que entre em contato conosco, para que possamos integrar, inscrever o seu nome na nossa lista, sempre em atualização. E nós vamos orar também por sua vida, desde já. Sinta-se cumprimentado e receba o nosso abraço, portanto. Nós vamos orar também pelos demais pedidos costumeiros e agradecer ao Senhor Deus por suas bênçãos em nossas vidas. Vamos orar, vamos elevar mais uma vez nossos corações ao trono da graça. Bendito Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós te damos graças por este pequenino tempo que passamos em Tua presença. Nós sabemos ser muito significativo para nós e ser também um momento em que o Senhor trabalha no nosso coração, no nosso interior. O Senhor fala conosco, o Senhor nos faz pensar e buscar as coisas lá do alto
onde o Senhor habita. Ó Deus, nós te agradecemos por este exercício e queremos entregar nas tuas mãos os nossos pedidos e o nosso agradecimento pela vida da tua igreja que completa mais um ano de vida neste local. Nós te damos graças pela vida dos teus servos que foram mencionados e que alcançaram pela tua misericórdia mais um ano de vida. Nós te damos graças por aqueles que porventura tenham também recebido de ti esta mesma bênção e não tendo sido notificados, Senhor, não tendo sido mencionados aqui, rogamos que a tua bênção repouse igualmente sobre eles. Pedimos, ó Deus, pela situação do nosso mundo, para que tu continues a nos dar sensibilidade para ver aquilo que o ímpio não vê, para ver a tua glória, Senhor, para ver a atuação do Senhor como um espetáculo visível aos olhos da fé. Pedimos, ó Deus, esta sensibilidade por meio da oração e que o Senhor continue a abençoar o nosso país, continue a abençoar nossas autoridades, continue a abençoar nossos oficiais, aqueles que trabalham, Senhor, com as suas mãos, aqueles que trabalham com os seus olhos supervisionando, aqueles que trabalham com a sua língua, com a sua boca, falando as tuas santas palavras. Protege, Senhor, os teus servos e junto com eles a toda a igreja que procura refletir o caráter de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Rogamos-te, Senhor, por aqueles que estão em dificuldades econômicas, os empresários, os comerciantes que estão em busca de recuperação. Dê a eles calma, paciência e inteligência, Senhor, sabedoria, para que aproveitem as oportunidades que o Senhor certamente lhes dará, para que possam se reerguer. Ó Deus, não os entregue ao desespero, mas conceda-lhes fé e esperança em Ti. Rogamos-te, Senhor, ainda pela vida daqueles que estão enfermos, não apenas com este vírus, mas com outras doenças, que aguardam exames, que estão já sem paciência, que choram aos teus pés, Senhor. Rogamos que o Senhor se apresse em socorrê-los. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que choram seus mortos, Senhor, que choram seus jovens, os seus velhos, as suas crianças. Tem compaixão destes, Senhor, e envia o consolo do teu Santo Espírito. Queiras confortar seus corações machucados, tristes, Senhor. Entregamos ainda nas tuas mãos, ó Pai, a vida daqueles que precisaram se mudar de cidade por conta das crises ou por outro motivo, que a tua boa mão repouse sobre eles. Também aqueles que se achegam às igrejas, que se achegam à Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, tem misericórdia e firme também os seus passos em ti e na comunhão dos santos. Pedimos a Deus para que o Senhor nos dê uma boa manhã na tua presença, uma boa aula, que a tua misericórdia repouse sobre cada filho teu e nos dê, Senhor, a consciência da guarda do dia do Senhor, do apego que devemos ter por este dia entre os outros dias. Que o Senhor nos ajude a amar este dia como sendo uma antecipação do nosso descanso eterno. Pedimos, ó Deus, estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa reunião. Lembrando que dentro de instantes teremos a nossa classe de escola dominical. Hoje teremos um aulão, que é aquela aula que congrega mais do que a classe principal. E hoje nós falaremos a respeito do Pentecostes, daquilo que nos é ensinado no livro de Atos, no capítulo de número 2. Nós vamos ter esta aula e caso você tenha interesse, você pode solicitar um link de acesso nas nossas redes sociais. Queremos também avisar que teremos culto logo mais à tarde, às 16 horas, culto presencial para 30 pessoas. E mais tarde um pouco, às 19 horas, teremos outro culto presencial também para 30 pessoas, mas desta vez será transmitido pelas nossas redes sociais.
Que o Senhor Deus nos dê um bom dia em Sua presença e nos assista em todas as coisas. Amém.